Val- Valendo, vamos lá. Aí, tá gravando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Então, o nosso programa, minha primeira oportunidade aqui, o nosso bootcamp, onde eu vou te acompanhar aí ao longo de toda a sua jornada e também aqui fornecer materiais exclusivos, mentorias e tudo mais. Essa é a nossa primeira aula que eu estou fazendo com vocês, beleza? O pessoal está aqui online e hoje vai ser essa aula de boas-vindas em que eu vou mostrar para você, basicamente, como que vai funcionar todo o processo, beleza? Como que você deve prosseguir dentro desse bootcamp. Então, se você está assistindo essa aula que eu estou fazendo ao vivo hoje, só que gravada, vale também para você, basta você acompanhar, beleza? Deixa eu só colocar aqui para poder rodar, compartilhar a minha tela. Vamos lá. Todo mundo está vendo aí? Boa. Então, vamos lá. Só colocar aqui em modo de apresentação, ativar o meu laser. Então, seja bem-vindo aí ao nosso bootcamp, beleza? Então, a gente já deu aqui os cumprimentos, a gente já falou um pouco, tá? E agora a gente vai explicar algumas coisas aqui. Então, qual que é o histórico? Por que que a gente colocou? Por que que a gente criou este bootcamp, tá? Bom, a gente já tem uma quantidade de alunos, mais ou menos 10.500 alunos, tá? Um pouquinho mais, na verdade. E eu percebia um pouco da dificuldade desses alunos no contexto de contratação, porque a grande maioria deles faziam os cursos, faziam os conteúdos, eram até pessoas capacitadas, mas ainda assim tinha algum detalhe que precisava ser ajustado, tá? É como uma chavinha que a gente ajusta, é como se fosse um detalhe, né? É sempre aquele 1% que às vezes falta, tá bom? Então, essa é a motivação. Sem falar que nem todo o conhecimento que você precisa está lá escrito no livro. Tem algum detalhe ou outro que alguém, normalmente mais experiente, pode trazer para você. Nesse caso, sou eu que vou estar acompanhando você, beleza? Então, uma frase que eu acho bem interessante, que vai marcar muito esse bootcamp, é que hábitos medíocres geram resultados medianos que geram ganhos abaixo da média. Tá? Então, fica essa reflexão aqui para que você entenda que chegou a hora de você mudar de hábito, se comprometer, de fato, fazer toda a planilha de estudo, comparecer às mentorias, realmente fazer os projetos, porque são essas atitudes, são esses hábitos, são esses novos hábitos que vão fazer com que você, de fato, consiga evoluir para o próximo nível. E, óbvio, conseguir ganhos acima da média. Beleza? Então, como vai funcionar aqui? Como vai funcionar todo esse processo? Então, primeira coisa, esse bootcamp é um bootcamp para programadores sérios, ok? Então, pessoas que estão comprometidas com a sua carreira, pessoas que estão ali, de fato, que entendem que não é só fazer mais um curso online, né, que vai mudar. É aquela pessoa que, por algum motivo ou outro, talvez não tenha conseguido fazer ou que está entrando na área, mas que, de fato, quer entrar para o mercado. É aquela pessoa que, de fato, quer seguir carreira, que eu chamo de programadores sérios, beleza? Então, não vou ficar batendo muito nessa tecla, tá? Então, isso vai exigir de você, como eu coloquei aqui, hábitos diferentes, porque hábitos medianos vão gerar resultados medianos. E se você não está feliz com os seus resultados atuais, alguma coisa aconteceu dentro desse processo que fez com que você chegasse nesse resultado que você tem hoje. E se você entrou aqui nesse bootcamp, isso significa que talvez você não esteja feliz com esses resultados. Beleza? Então, isso daqui, esse bootcamp, é um bootcamp para programadores, de fato, programadores sérios. Beleza? Então, como vai funcionar aqui as fases do nosso programa? Beleza? As fases aqui do nosso programa, do nosso bootcamp. Então,
primeira coisa que vocês vão estar trabalhando é na etapa de planejamento. A gente tem aí um período, né, para que a gente possa percorrer aí em conjunto, normalmente aí 12 meses, pode ser menos, pode ser um pouco mais, ok? Não há necessidade de ser exatamente 12 meses, mas é um bom valor de referência, um valor de referência saudável, em que você vai se planejar. Então, se você hoje não tem um horário reservado de estudo, você precisa se planejar para ter. Se você não tem uma certa disciplina de treinar, você precisa desenvolver essa disciplina. Então, é um momento aí que você vai ter para isso, beleza? E, obviamente, estudar. Acostumar a estudar. E quando a gente fala em estudar, não é só verificar a videoaula, assistir uma videoaula. É, de fato, estudar. O que envolve o estudo? O estudo ele é dividido em duas partes. A primeira parte em que um professor transmite conhecimento para você. Uma pessoa mostra isso para você, ok? E a segunda parte é quando você treina, quando você coloca aquilo que você aprendeu em prática para você consolidar esse conhecimento. Então, o que acontece com uma pessoa que só assiste aquele conteúdo e parece fácil? Ela rapidamente perde essa informação, porque o fato de você treinar obriga o seu cérebro a reter essa informação. Então, sempre que você estudar, na sequência, não deixe para outro dia, na sequência, coloque isso em prática, o que você aprendeu em prática, com os exercícios da aula, com os arquivos que eu sempre deixo anexo, treina, brinca, extrapola aquele conhecimento, para que você possa fixar tudo isso na sua mente, ok? Os projetos e projeto final, ok? Ao longo dos conteúdos vão existir projetos, microprojetos, que são projetos interessantes para você fixar ainda mais o seu conhecimento, porque com um projeto você coloca em prática aquilo que você veio estudando em teoria, que você veio ali percorrer. Por quê? Porque ele vai tratar de assuntos reais, vão trazer assuntos muito pertinentes, ok? E vai te preparar para o seu projeto final. Tá, o que é o projeto final? É como se fosse um projeto de TCC, trabalho de conclusão de curso. Claro que não com o rigor de ter que montar uma documentação, de ter que ficar apresentando para uma banca. Não, o que eu quero é que você, na etapa de planejamento, pense num projeto que você gostaria de desenvolver e se comprometa com esse projeto. Por quê? Porque esse projeto ele vai te ajudar a crescer ainda mais, ok? E principalmente porque esse projeto que foi você que definiu vai ter grande relevância para você. Uma coisa é eu pensar o que pode ser útil, o que poderia ser legal em colocar em projeto. Outra coisa é você decidir, é você fazer e você concluir. Percebe que você consegue aprender muito mais com isso, não é verdade? Você consegue, de fato, aí, desempenhar um papel bacana. Tranquilo? Então, na etapa de planejamento, que é a etapa inicial, que você está agora, você já deve começar a pensar no projeto final. Beleza? Pense em projetos que podem ser de utilidade para você, projetos que você já viu em algum lugar funcionando, ou até clone de aplicações. Por exemplo, eu quero fazer uma rede social só minha. Legal. Segue em frente nesse projeto, porque esses projetos vão gerar muito conhecimento, porque você vai passar por algumas dificuldades a fazer, ok? Sem falar que vai servir de base para o seu portfólio, por você ter ali um projeto inédito. É difícil quando uma pessoa vai colocando ali no seu GitHub, por exemplo, portfólios, e dependendo dos cursos que estão na área, os portfólios são iguais, são idênticos às vezes. E os recrutadores percebem isso. Então é legal você criar o seu projeto autoral, o seu projeto que você de fato entende. E principalmente colocar esse projeto no ar, de preferência ainda com usuários ali utilizando.
seria ótimo, beleza? E as mentorias. Como funcionam as mentorias? O papel da mentoria é auxiliar nessas 3 etapas, ok? A mentoria, ela ocorre independente da etapa ou do nível de conhecimento que você está. Porque dependendo da sua situação, por exemplo, se você tiver com dificuldade em planejamento, nós iremos te ajudar a fazer um bom planejamento. Se você tiver com dificuldade de estudo, vamos te ajudar em estudo. E se você tiver com dificuldade em projeto final, vamos te ajudar em projeto final, ok? Só que para que isso aconteça, você precisa preencher o seu plano de estudo, o seu planejamento, ok? E qual que é esse planejamento? Qual que é esse planner, tá? Você tá recebendo também um planner, tá? Que é aqui uma planilha, um mapa de estudo, em que você vai copiar, vai duplicar esta planilha para o seu Drive, clicando aqui em arquivo, fazer uma cópia. Você vai fazer uma cópia, porque a priori você não vai conseguir editar essa daqui. Você vai escolher uma trilha em que você vai atuar entre front-end e back-end, assim como a gente comentou aqui no webinário. Você vai escolher uma área, tá certo? Uma área, uma das 2 áreas. Ah, por que não as 2? Você pode escolher as 2 ao final da primeira. Então, por exemplo, poxa, eu gosto de front-end, mas também quero estudar back-end. Ninguém tá falando que não pode. Eu só estou pedindo para que você seja organizado, para não acontecer essa situação da esquerda. Tentar estudar tudo de uma vez e acabar não estudando nada. Beleza? Então, você escolhe aqui entre as abas, beleza? E você inicia, beleza? Vamos supor que você escolheu aqui a trilha front-end. Legal? E você é um completo iniciante. Ou não tem tanta lá confiança e gostaria de revisar o material também. O que você vai começar? Você vai começar aqui do passo do nível iniciante. Beleza? E aqui no nível iniciante, você vai colocar a sua data de início. Por exemplo, você vai colocar aqui 25/5/2022, beleza? E aqui tem 2 números. Que números são esses? De horas. Esse aqui é o número total de horas de vídeo de aula. E esse aqui é o tempo para conclusão. Percebe-se que ele é exatamente o dobro do tempo de aula. Por quê? Porque eu considero que se você estudou 1 hora, por exemplo, você deve passar a próxima 1 hora praticando, para você consolidar esse conhecimento e fixar isso. E, inclusive, esclarecer ou gerar mais dúvidas. Não tem problema. Nesse processo, você também pode ter dúvidas. Você terá dúvidas. Tá? Então, você, por exemplo, vai começar aqui no Programar do Zero, você já tem acesso a esse conteúdo. Tá? E você vai colocar aqui, olha, eu assisti essa aula, você marca com um X aqui nessa área. Tá? Nessa planilha, todos os campos que estão em cinza são os campos que você deve preencher. Tá, então aqui eu coloco o meu xizinho, o meu xizinho e o meu xizinho. Boa, preenchi tudo isso daqui. Deu aqui 31 minutos de aula. Fechei o módulo? Fechei. Daí eu vou preenchendo esse, e vou embora. Terminei o módulo? Maravilha. Terminei aqui o Programar do Zero. Terminei o módulo iniciante? Terminei, porque o próximo já é programação. Então, se coincidentemente você estudou aqui, maratonou, fez alguma coisa, por exemplo, eu terminei no dia 27/5/2022, ok? Então, você deve ir preenchendo todas essas informações para que você possa acompanhar o seu rendimento e, principalmente, criar metas. Eu não vou criar meta para você, tá? Porque eu quero deixar que você tenha a liberdade de você, de fato, se comprometer, tá? Então, você segue aqui no iniciante,
segue na programação, as coisas já estão na ordem de estudo, beleza? E você vai seguindo aqui, beleza? Se por um acaso você já tiver um certo conhecimento, por exemplo, cara, eu já sei programação básica, eu acredito que eu não precise estudar isso. Você preenche aqui como concluído e você inicia na aula que você tiver confortável. Beleza? Você pode analisar aqui, a gente deixou o nome das aulas, porque daí se você já conhecer sobre esse assunto, você vai ter capacidade de julgar se é bom ou não para você. E você vai seguindo na trilha. Então perceba que tem bastante linhas nessa planilha, porque a gente colocou aula a aula. Cada aula aqui, inclusive, com o tempo. São aulas curtas, beleza? Por exemplo, aqui, conversão de alguma coisa. 3 minutos de aula. 3 minutos e 3 segundos, tá? Para fazer esse módulo aqui inteiro, 40 minutos. Então, percebe-se que não é algo do outro mundo. Se você não conseguir fazer um módulo de uma vez, dedica lá para fazer umas 3, 4 aulinhas, né? E já vai marcando aqui até finalizar aquele módulo, beleza? Pratica também. Então, a ideia é que você tenha aqui produtividade. Mas também pode acontecer um efeito adverso, que é querer sair estudando tudo de um dia só. Lembre-se que esse excesso de informação é uma das coisas que te trouxe até aqui também. Até o momento, presumo que você estava um pouco confuso, né, com toda essa quantidade de informação. Então, vai com calma, porque a gente tem 12 meses para a gente trabalhar em conjunto. Tá? Então, assim, esse estudo é só parte do processo. E você vai estudando, você vai fazendo as aulas, como eu disse. Todas as aulas já estão, né, publicadas lá. Alguma coisinha ou outra pode mudar na planilha, algo que eu possa acrescentar, beleza? Mas se isso acontecer, eu aviso e daí você só atualiza a sua planilha também, beleza? Isso também funciona para a trilha back-end. Então, você vai perceber que algumas aulas aqui são aulas em comum, tá? Mas, como principalmente a parte do início, mas depois as aulas começam a ficar diferenciadas. Tranquilo? Então, essa aqui é a parte do planner, que você deve preencher logo nessa etapa de planejamento. Então, assim que você terminar de assistir essa aula de boas-vindas, você já deve baixar essa planilha, né, fazer uma cópia para o seu Drive e já deve começar a pensar em como preencher, junto com com o que eu chamo de compromisso, né? Um contrato ali de compromisso, tá bom? Em que você assume esse contrato com você mesmo e nessa etapa de planejamento, beleza? Você ali define um tempo para estudo, se dedicar a isso, para que você não tenha resultados abaixo da média, para que você de fato mude os hábitos e para que você também possa conseguir ajuda nas mentorias, ok? Porque a mentoria ela serve para auxiliar as aulas, auxiliar no seu conhecimento. Se por um acaso você não estudar, né? Se por acaso você não tiver consumindo as aulas, se você não estiver estudando direito com aquelas duas etapas, que é a etapa de assistir a aula e a etapa de prática, em que você separa um tempo para brincar com aquele conhecimento que você teve, baixa o arquivo anexo, o exercício, extrapola as coisas ali, muda um valor, coloca valores diferentes, beleza? Se você não fizer isso, você vai chegar na mentoria vazio. Tá? E daí você vai chegar lá e vai ficar. Daí a mentoria não vai servir, porque a mentoria serve para te auxiliar em dúvidas pontuais, em dúvidas que são complementares à aula, né? E ao projeto também. Então não adianta nada ir para uma mentoria sem estar executando essas 3 etapas. E o projeto final, ele também é importante, porque esse projeto final, apesar de ter o nome projeto final, é um projeto que você vai começar hoje, no momento que você está assistindo essa aula, porque você vai começar a pensar no que você vai criar.
Você vai começar pensando se você vai fazer uma aplicação para você, se você vai fazer um blog, se você vai fazer um delivery, sei lá, eu estou colocando alguns projetos aqui aleatórios, beleza? Então, ele começa no dia 0, no dia da sua aplicação, beleza? E ele vai caminhando junto com os seus estudos. Então, por exemplo, se o meu projeto final ele vai ser ali um delivery, por exemplo, pô, no delivery eu tenho que fazer um carrinho de compras. Então, nessa primeira etapa aqui de lógica, começa já pensando como é que tem que ser a lógica do carrinho. Rabisca numa folha à parte, anota, né? E daí você vai seguindo aqui até percorrer, beleza? Então, por isso é muito importante essas 3 etapas aqui. Veja que tudo isso compõe o bootcamp. Só soluções, só essas soluções soltas aqui, você já experimentou. E você percebeu que não funciona. Por isso que você está aqui. Não é verdade? Então, o que você precisa ter, e eu sei que eu estou sendo cansativo e batido nisso, nessa questão, é compromisso com você. E eu te convido a pensar na hipótese de você ter decidido cumprir aquela promessa que você acabou não cumprindo por algum motivo. Pense que se há um tempo atrás você tivesse permanecido firme naquele seu propósito, naquele seu compromisso que você decidiu fazer. Hoje talvez você não estaria nem aqui no Bootcamp. Talvez você já tivesse numa outra situação melhor. Então, o melhor dia para você ter feito algo foi esse dia, aquele dia lá. O segundo melhor dia é hoje. Então, por isso que eu digo, é um programa para quem quer de fato ser um programador sério. Acabou a brincadeira. Acabou. Chega. Você precisa agora assumir uma postura diferente. Beleza? E existem situações aqui bastante importantes, né? Como o preenchimento do formulário, o formulário que é anexo, em que você fala mais sobre você. Eu não vou abrir aqui as respostas existentes aqui, beleza? Seguir também num plano, ou seguir o plano de estudo. Esse plano de estudo aqui é igualmente importante, tá bom? Então lembre-se desses três passos aqui e da mentoria, que você pode sempre acessar as mentorias. As mentorias são chamadas ao vivo, como essa aqui que a gente está fazendo, que eu estou gravando, e aliás, vou deixar gravado também, que você pode seguir, tá bom? E você vai perceber que vai dar certinho. Beleza? Então, a partir de agora, eu finalizo essa aula, tá? Vou finalizar aqui a gravação e vou abrir aqui para dúvidas, para perguntas, tá bom? Então, você que está assistindo essa gravação, muito obrigado. Fica, então, um convite para participar do nosso próximo encontro na mentoria, independente do estado da situação que você tiver, do passo que você tiver, tá bom? Então, muito obrigado e abrindo aqui para dúvidas.